Por favor. Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou aqui para apresentar um pouquinho a vocês sobre algumas ideias de design de código. Opa, esqueci da paradinha louca aqui. Então, começando me apresentando, né? Quem eu sou. Acho que a maioria me conhece, mas para quem não sabe, eu sou o Sr. Matheus, óbvio. Sou bacharel em Sistema de Informação desde 2021. Então, eu tenho trabalhado como dev mais predominantemente no front-end, na Zebra, desde 2018, contando o meu tempo como estagiário. Depois que eu me formei, fui efetivado. E não foi verbalizado assim, mas provavelmente eu estou banido dos próximos Kahoots Games, depois do último incidente que eu fiquei na frente com uma leve margem de, sei lá, umas 5, 6 rodadas. E todo mundo descobriu que eu não tenho vida social, mas tudo bem. Então vamos lá. Por que você deve manter seu código bem escrito? Acredito que aqui em algumas partes eu vou chovendo molhado para a galera mais experiente, mas acho que é uma boa relembrar assim mesmo. Primeiro eu queria falar um pouco sobre qualidade versus custo. Geralmente, quando a gente está comprando um produto ou um serviço, a gente busca qualidade. Para buscar qualidade, a gente tem que abrir mão do custo baixo daquele produto ou daquele serviço. Então, por exemplo, se você quer um celular com a tela melhor, ou com a memória melhor, ou com armazenamento melhor, você tem que desembolsar uma grana a mais. O celular é sempre mais caro. Só que aí eu trago uma questão que é tipo, será que o mesmo é válido para software? Eu diria que não. E para argumentar aqui por que não, vou também introduzir um pouco sobre qualidade externa e interna. Então, qualidade externa são os atributos de qualidade que o cliente pode ver. Então, são qualidade da UI, UX, defeitos, se o software está com algum problema ali, que ele não faz alguma coisa do jeito esperado, e performance, se ele está rodando no tempo esperado, se ele não está atrasando demais. Enquanto que qualidade interna é uma parada a mais que o cliente muitas vezes não vê ou não liga. Simplesmente, em que arquitetura o software foi construído, a qualidade do código que foi feito o software, ou até a manutenibilidade do software. Consegui falar de primeira. Sim, essa palavra está certa, eu pesquisei. Então, muitas vezes essas coisas o cliente não vê e não está nem aí se está bom ou se está ruim. Ele só quer ver o resultado, às vezes. Então, dito isso, trago a questão. Dados dois softwares equivalentes, com as mesmas funcionalidades e os mesmos defeitos, por que um software com qualidade interna melhor vai ter mais valor para o cliente do que um software com qualidade interna pior? Porque qualidade interna torna o software mais fácil de ser melhorado. Então, como programadores, a gente sempre trabalha em cima de um código existente. Quase sempre, né? Mas assim, toda vez que a gente vai mexer no código, fazer alguma coisa, é sempre em cima de um serviço que já existe, ou a gente vai pegar como base um trecho de código que já está lá. Dificilmente a gente cria algo totalmente, realmente do zero. Até quando a gente está criando um projeto novo, a gente geralmente usa como base projetos anteriores. Então, quanto mais qualidade interna do código que a gente tiver, mais fácil fica de a gente adicionar uma funcionalidade nova, mais fácil fica de a gente resolver um problema que o cliente relatou, e até mais rápido fica da gente fazer o code review, porque se a qualidade interna está alta, todo mundo que está trabalhando ali vai conseguir pegar fácil o que o código está fazendo no PR e tal. E isso faz com que a entrega do software seja mais rápida. E o cliente se importa que a feature chega mais rápido. Então, sim, qualidade interna importa para o cliente, mesmo que ele não saiba disso. Além disso, também, queria fazer um parênteses que a deterioração do software também
é significativamente menor que se a gente tiver uma qualidade interna alta. Então, isso também gera menos custo para o cliente, que a gente vai ter menos trabalho de refatorar, ou então o software vai durar mais tempo sem a gente precisar fazer grandes mudanças nele. E isso também tem valor para o cliente. Então, apresentando um pouquinho aqui desse gráfico, para ajudar um pouquinho no meu ponto, né? Tipo, nós conseguimos ver que, com o tempo, se a gente começar um software, que é essa linha marrom, com a qualidade interna baixa, a gente, no início do projeto, vai conseguir fazer entregas mais rápido. Mas, depois de pouco tempo, tipo, algumas semanas, geralmente, a gente vê que a rapidez das entregas vai cair muito. Porque, no início, todo mundo está fazendo código de qualquer jeito, então sai voando o código, sai entrando qualquer coisa. Mas, depois de um tempo, fica muito difícil manter, e entender e aprimorar o que está lá. Enquanto que se a gente começar um código, como essa linha azul aí, com a qualidade interna alta, a gente consegue fazer entregas mais rápido no futuro. No início, a gente realmente demora um pouco mais para entregar, que a gente está estabelecendo os alicerces ali do projeto. Mas depois de um tempo, a gente consegue fazer entregas muito mais rápido do que se a gente deixar o código de qualquer jeito. Então, dado tudo isso, que eu imagino que alguns de vocês até já devem saber boa parte do que eu falei, mas agora eu vou apresentar algumas dicas que eu uso para manter o meu código com um certo nível de qualidade. E eu acho que são dicas bem úteis que vão ajudar vocês também. Um disclaimer: as dicas a seguir são diretrizes e não regras. Então não é para seguir essas paradas religiosamente, não é para tipo sair aqui loucamente aplicando tudo que eu falei em todo código que você vê. Por favor, só mantenha isso na cabeça na hora de desenvolver. Não seja um intolerante do código, não, pelo amor de Deus. Primeiramente, não abrevie os nomes do seu código. Violando um pouquinho do que eu acabei de falar, pô, isso aqui não faz, pelo amor de Deus, né, gente? Mas, assim, não tem problema a gente abreviar algumas coisas como termos técnicos, que, tipo, todo mundo está mexendo no código vai entender. Por exemplo, você não precisa escrever que você converteu uma variável para int, você não precisa escrever que é um integer. Todo mundo vai saber que você botou ali number int. Mas, de resto, eu diria que, tipo, você sempre quer não abreviar. Então, alguns exemplos aqui do que não fazer e do que fazer. Por favor, não façam as coisas de cima. Por exemplo, essa primeira linha aí, disk price. Não está claro o que significa disk price. Então, por favor, escrevam discounted price. Não é o preço do disco, do CD, do DVD que você está vendendo. Segunda, por exemplo, a CTV users by name. Beleza, você pode até entender que a CTV é active. Mas o que exatamente significa users by name? É um dicionário? E aí, quando você vê no exemplo certo, ali embaixo, você vê active users sorted by name. Então, você sabe que eles estão organizados pelo nome. Estão sorted pelo nome. Fica bem mais claro do que você dizer só users by name. E essa terceira aí de cima, isso aqui é um absurdo que eu vi no código de fato de produção, que é nuf users. Aí a gente ficou um tempinho tentando desvendar o que era nuf, e a gente descobriu que o cara queria dizer number of users. E não botou o O maiúsculo para atrapalhar a gente, né? Claro. Então, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Então, vamos lá. Segunda dica que eu tenho para dar. Só o nível de indentação por método. Então, nível de indentação de método no código, para mim, tem que ser que nem Highlander, só pode ter um. Dando um exemplo aqui, de novo, do que vocês não devem fazer. Aqui a gente tem um código simples em que a gente pega um status, digamos, de um personagem, de um jogo. A gente diz lá, se a vida dele é 0 ou menor que 0, retorna dead. Se for maior do que 0, mas menor do que 50, a gente retorna que ele está com a vida baixa. Se não, a gente retorna alive. Então, beleza. Esse código aqui até não está tão ruim, mas a gente poderia melhorar ele. Porque ele está com 2 níveis de indentação aqui. Então, esse caso é bem simples. A gente podia só mover a segunda condicional para juntar com a primeira. Então, a gente pega aqui. Se o health point dele for maior que 0 e for menor do que 50, a gente vai retornar low health. E a gente fica com um nível de indentação, fica bem melhor de entender o código.
Aí, beleza, vamos para um exemplo um pouco mais hardcore agora. A gente tem um código que lê uma tabela. E a gente tem, nesse caso, algo muito pior, que são loops aninhados. Então, a gente tem um código, por algum motivo aqui, lê de 1 a 10, cria um item de um modelo, e depois lê de 1 a 20, quer dizer, aquele de 0 a 10, daquele de 1 a 20, o primeiro item da linha tem que ser o passado no parâmetro, digamos que é o nome do item, e aqui ele vai iterar os valores e inserir como os valores do item. E no final ele retorna. Por isso aqui, a gente já vê que ficou um pouco mais difícil de você bater o olho e entender de cara o que é que esse código está fazendo. Então, para melhorar a legibilidade desse cara, o que a gente podia fazer é, simplesmente, o primeiro nível de indentação a gente mantém, mas pega aquela parte que tem segundo loop e transforma ele numa função. Não tem problema a gente usar a função privada, mesmo que for só uma vez, contanto que ela ajude a entender o código. E eu acho que nesse caso ajuda muito sim. Porque quem bate o olho nesse código agora consegue ver, consegue ler de cara assim e ver que só tem um read item ali. Não importa muito o que é que o read item está fazendo, qual é a lógica que ele tem ali por trás. E se você quiser ver a lógica completa, você tem um método isolado, que também é um cara que só tem um nível de indentação, então também se torna mais fácil de ler. E aí a terceira dica que eu digo é não use else. Or else, já sabe, né? Mas, não, calma lá. Não vou matar ninguém, calma. Ainda. Então, else é uma palavra keyword que está basicamente em todas as linguagens, mas ela geralmente causa alguns problemas na legibilidade do código, na sua qualidade. Então, quando a gente tem um caso simples como esse aqui, realmente não é muito problema. Dá um if, se o usuário está ativo, redireciona para o home. Se não, dá um erro e redireciona para o login. Beleza, simples. Mas até nesse caso eu diria que a gente não deve usar else, porque quando a gente usa else, a gente está abrindo a porta para isso. O cara vai botar uma condição nova aqui e, de repente, o código ficou bem mais complexo, bem mais difícil de entender. Porque você tem um if, aí dentro dele você tem um else if, aí depois você tem outro else, e aí fica difícil você bater o olho aqui e entender, pô, esse else aqui é relacionado ao primeiro if, ao segundo if, tem diferença e tal. Então, o else geralmente causa esses problemas. E o que a gente pode fazer para consertar isso é, a gente separa, usa uma técnica chamada de return early, em que a gente separa cada caso de uso em uma condicional. E a gente não precisa ficar usando else. A gente só simplesmente faz o que o if tinha lá, mostra aqui o usuário pendente, se ele tiver pendente de ativação, e depois dá um return, redirect to activation. Então a função encerra ali, e o resto do código vão ser os outros casos. Como esse aqui, se o usuário não está ativo, e, obviamente, se ele não está ativo, ele já passou daqui, então ele também não está pendente de ativação. E no final, a gente mantém no corpo do código só o caminho feliz, assim, o caso principal de uso desse método. Então isso aqui automaticamente fica bem mais fácil de entender do que a gente ficar encadeando um bocado de else ali e causando esse problema. Vamos lá, o quarto, queria apresentar também uma chamada de função por linha. Talvez alguns aqui não concordem, mas eu acho isso aqui muito poderoso. Tinha que ter um GIF dos Simpsons, era obrigatório. Vamos lá. Então, se a gente tem um código, digamos aí, que pega o primeiro order, ignore um aqui, era para ser um 0. Mas se a gente tem um código para o primeiro order do cliente e a gente faz busca ele via um seletor aqui, que não é um método, então não tem problema. A gente deixa ali e o código está ok. Está bem fácil de entender esse código. Mas se a gente tem um método mais complicado aqui, por exemplo, getExpensiveOrders, que a gente precisa que ele filtre, depois dê um sort, depois converta para JSON, não é legal a gente ficar encadeando os métodos assim. É muito fácil você ler, bater o olho aqui e se perder do que está sendo feito e em qual ordem. Então, o que a gente faz? A gente simplesmente pega cada chamada de função e joga ela para dentro de uma variável. Então, cada chamada, aqui o sort, não filter, a gente joga dentro de uma constante, dá um nome para ela,
depois faz sorte, joga dentro de uma constante, dá um nome para ela, e no final a gente chama o último método e retorna a função. Isso aqui eu acho muito poderoso porque a gente consegue dar um nome significativo para cada trecho do código. Então é quase como se a gente estivesse ali fazendo um comentário no meio do nosso código. E beleza, você fica mais verboso aqui, você escreve um pouquinho mais, porque você está tendo que criar várias variáveis. Mas não acho que isso é um problema, minha gente. Tipo, senta o dedo no teclado e digita aqui com força. Porque isso aqui fica muito mais fácil de entender o que está sendo cada método, o que você espera dele. E, para encerrar aqui, a última dica que eu queria dar tem um pouquinho mais de nuance essa, que é cuidado com get set. Tell, don't ask. Tipo, dê a ordem, não faça um pedido. Então, vamos imaginar que Júlio está lá fazendo um joguinho para ele, e aí ele tem um score e um multiplier. E aí ele criou... Não que você ia fazer isso, Júlio. Mas você criou um set aqui que só bota o score lá e um get que pega. E aí, quando o inimigo é destruído, ele quer pegar o score, acrescentar um valor e multiplicar. Então, isso aqui não é legal. Porque está deixando o código desnecessariamente mais complicado. Tipo, a gente vai ter que fazer essa lógica em todo lugar e a gente podia estar só dando um nome significativo a isso aqui. Então, para simplificar, a gente, ao invés de ter um get e um set que lê um estado e depois toma uma decisão e salva o estado de novo, a gente faz com que o próprio objeto tenha uma função lá que a gente chama de add score. Então, fica bem claro o que é que está sendo feito. E vai receber um score como parâmetro, faz o cálculo que ele precisa, a lógica que ele precisa, e quem estiver lendo o código de fora só vai ver aqui add score e já sabe automaticamente o que é que faz. Não importa muito qual é a lógica que está ali por dentro. Não corre o risco também do cara, por exemplo, esquecer de multiplicar pelo multiplier. Bom, são mais ou menos as dicas que eu queria dar. E queria fazer o disclaimer de novo que só seguir essas dicas não garante a alta qualidade do seu código. Então, né, não é só sair aplicando isso aqui que seu código vai estar a sétima maravilha do mundo. Mas, tipo, se vocês manterem isso na cabeça quando vocês estão desenvolvendo, tenho certeza que os outros membros da equipe vão achar bem mais fácil de trabalhar com o seu código, entender e fazer review, principalmente. Então, todos vão agradecer, inclusive os seus membros futuros da equipe, que vão pegar seu código depois que você não estiver mais lá. E era isso, pessoal. Obrigado. A gente tem tempo para perguntas? Droga. Obrigado, Matheus. Pessoal, perguntas? Estão me ouvindo? Beleza. Muito legal a palestra. Não estou ouvindo. Opa, dá para ouvir? Agora sim. Beleza. A minha pergunta é se você indica para quem está começando a codar, para quem está aprendendo, quem tem na faculdade, etc., aplicar essas boas práticas no dia a dia. Por que eu faço essa pergunta? Porque quando a gente aprende a codar, a gente não aprende assim dessa forma tão simplificada. A gente geralmente código de faculdade, código de projeto que a gente faz sozinho, com 10 elses e uma bagunça. Mas dessa forma que a gente aprende mais, digamos, mais rápido. Eu acho que da forma que você explicou é a melhor maneira, a melhor para o time, é melhor no dia a dia, mas assim, para quem está começando, a gente acaba tendo uma curva de aprendizado um pouco maior. Porque para você simplificar o código, você precisa entender ele de uma maneira um pouco mais avançada. Então, fica aí a pergunta, se para quem está começando é válido tirar esse tempo para melhorar o código, mesmo que a curva de aprendizado seja um pouco maior. Veja, na minha opinião, acho que sim. Vale a pena você ler isso e levar isso em consideração quando você está desenvolvendo mesmo, sendo principiante. Mas, obviamente, tipo, eu quando era principiante, eu não conhecia essas paradas aqui que eu estou apresentando a vocês. Mas você trabalhando em equipe, as outras pessoas da sua equipe vão eventualmente te
te levar a melhorar seu código, especialmente se elas tiverem essa noção também. Então, você fazendo PRs e eles sendo revisados, o pessoal pode deixar comentários e você ir aprendendo com eles. Acho que vale a pena ler e entender o que está sendo feito aqui, mas não tem problema se você não conseguir aplicar tudo logo de cara. Você vai, aos poucos, aprendendo. Obrigado. Nada. Pessoal, próxima pergunta. Já está ali. Cadê o Shift? Ô, Shift, 2018 a gente tinha que forçar ele a identar o código. Não foi você. Você faz ternário dentro de ternário. Exposed aqui, viu? Ternário dentro de ternário, pode não. Matheus, fala... Não é. Matheus, fala um pouco se tu sofria, ou como tu sofria, quais eram os teus problemas antes de tu aprender tudo isso. Quando tu estava começando, não entendi, os problemas que tu encontrou quando tu codificava diferente disso. O que te levou, o que te motivou a chegar a isso, o que é que tu fazia de ruim? Conta a tua história triste. O que é que eu fazia de ruim? Bom, aí o que é que eu fazia de ruim, você pergunta pro Shift. Ele sabe muito bem. Mas, tipo, como a gente tem uma base técnica muito forte na Zebra, eu não trabalhava sozinho quando eu era estagiário. Então, eu fazia os PRs e submetia a eles. E eles, obviamente, eram revisados. Então, isso já me levava um pouquinho a levar meu código. Não podia entrar qualquer coisa. Mas uma das coisas que me levou a me interessar por esse tipo de assunto e estudar esses tópicos foi o projeto que eu estava trabalhando. Tipo, o código realmente tinha uns trechos que estavam muito difíceis de entender. Ele tem uma lógica bem complicada e mesmo a gente escrevendo um bom código, já é complicado entender o que está sendo feito em alguns métodos e alguns componentes. Então, eu olhava, ia fazer review e tal, e eu ficava tipo, poxa, será que a gente não tem como estruturar isso aqui melhor para eu não passar 30 minutos tentando entender um método e eu só passar 5, entendeu? Então, foi o que me motivou a pensar nisso e ver como é que a gente pode fazer isso para melhorar nosso código e agilizar nossas entregas e facilitar a vida do colega também, né? Tem mais tempo para uma última pergunta, quem? Mais uma pergunta, pessoal? Matheus, muito obrigado. Pessoal,